Então hoje eu quero focar no que eu acredito ser a questão mais importante de toda essa guerra. Não quem está ganhando, não quantos mísseis foram lançados, não o que Trump disse ontem ou o que o Irã alertou hoje. A real questão é, os Estados Unidos podem parar esta guerra. Eles podem negociar um cessar-fogo, eles podem recuar, eles podem encontrar uma saída. E quando você examina isso cuidadosamente, a resposta se torna profundamente perturbadora. Os Estados Unidos estão presos. Eles estão presos em uma posição onde não podem avançar e também não podem retroceder. E hoje eu vou explicar exatamente o porquê, passo a passo, em inglês simples e fácil de entender. Então, vamos começar. Parte 1. Esta guerra tem seu próprio ímpeto. A primeira coisa que você precisa entender é que, quando uma guerra como esta começa, ela desenvolve sua própria força, sua própria lógica interna. Ela deixa de ser controlada por políticos e generais e, em vez disso, começa a controlar menos los. Veja a Ucrânia. A guerra começou em fevereiro de 2022 e, nas primeiras semanas, ambos lados sabiam que um acordo negociado era possível. Ambos os lados entenderam que continuar o conflito traria destruição, sofrimento e danos econômicos em massa. E, ainda assim, anos depois, a guerra continua. Ela continua destruindo vidas e economias de ambos os lados. Por que isso acontece? Porque interromper uma guerra exige que um dos lados aceite algo extremamente doloroso. Perda, humilhação e condições que parecem insuportáveis. Muitos governos e líderes, no entanto, simplesmente não conseguem. Esta guerra com o Irã seguirá o mesmo padrão. Nenhum dos lados aceitará a derrota. Mesmo quando é claramente do seu interesse interromper, este conflito pode se arrastar por anos. Isso não é especulação, é um padrão histórico que se repete. Mas aqui está o que torna essa situação ainda mais complicada do que a Ucrânia. Mesmo que os Estados Unidos queiram parar, mesmo que decidam hoje buscar um cessar-fogo, não podem. Não porque o Irã se recuse a negociar, mas porque os termos que o Irã exigiria seriam devastadores para os Estados Unidos. Aceitar menos seria pior do que continuar a guerra. Vamos desmontar essa armadilha com cuidado. Parte 2, a armadilha do cessar-fogo. Imagine que os Estados Unidos decidam negociar. Ele alcança através de canais secundários, talvez Omã ou Catar, e diz, vamos conversar. Bom, o Irã responde, tudo bem, vamos parar de lutar. Mas aqui estão os nossos termos. Primeiro, os Estados Unidos devem pagar cerca de $1 trilhão em reparações pela destruição, sanções e danos econômicos de longo prazo. Segundo, e mais importante, os Estados Unidos devem deixar o Oriente Médio permanentemente, remover suas bases, retirar todas as forças e nunca mais retornar. Da perspectiva do Irã, isso é simples. A única maneira de garantir a sobrevivência a longo prazo é garantir que os Estados Unidos nunca mais voltem. À primeira vista, alguns podem pensar que isso não é tão ruim. Talvez os Estados Unidos devessem ir embora de qualquer maneira. Mas essa visão equivoca-se completamente quanto às consequências. No momento em que os Estados Unidos vão embora, uma enorme reação em cadeia começa. Uma que pode ser catastrófica para a economia americana. E sua influência global, primeiro passo, é os estados do Golfo caem sob a influência iraniana, no momento em que os Estados Unidos vão embora a mais Baber. Os Estados Unidos petróleo em dólares americanos. Isso força o mundo inteiro a reter dólares para comprar energia. Então esses dólares são reinvestidos na economia americana, comprando dívida do EUA, apoiando os mercados financeiros e estabilizando o sistema. Esse mecanismo permite que os EUA operem com uma dívida enorme em torno de $39 trilhões. Sem ela, o sistema luta para sobreviver. Se o Golfo se afastar do EUA, esse sistema entra em colapso. O petróleo pode não ter mais preço em dólares. A demanda global por dólares cai. A base financeira enfraquece drasticamente. Terceiro passo, Japão e Coreia do Sul se rearmam. Esses países estão observando de perto. Se os EUA lutarem contra o Irã e depois se retirarem, ou eles questionarão se os EUA podem proteger Ross. O resultado é que eles investem pesadamente em seu próprio poderio militar em vez de depender dos EUA. Isso reduz a influência americana e as parcerias de defesa. Quarto passo, a Europa muda de curso. A Europa já está pagando um alto preço apoiando a Ucrânia. Se os EUA parecerem recuar globalmente, a Europa pode decidir que é melhor fazer a paz com a Rússia em vez de continuar conflitos dispendiosos. Isso enfraquece alianças como a OTAN e reduz a influência americana em toda a Europa. Quinto passo, o dólar perde o domínio global. Combine todos esses fatores, queda do petrodólar, alianças mais fracas, redução da influência militar e o resultado é um dólar mais fraco. Os países podem reduzir a dependência dele.
A demanda cai e com dívidas enormes, enormes. Isso cria uma pressão econômica séria. Essa é a armadilha. Permanecer na guerra é custoso. Sair também pode ter consequências importantes. Os Estados Unidos enfrentam escolhas difíceis sem respostas fáceis. Parte 3. A armadilha da invasão terrestre. Então, com a impossibilidade de negociação ou retirada, a pressão por escalada aumenta. Há discussões, relatórios, especulações sobre envio limitado de tropas. Por exemplo, tomar locais estratégicos como pontos-chave de exportação de petróleo. No papel, isso parece eficaz. Petróleo parado pode fragilizar a economia iraniana. Mas aqui está o desafio. Manter essas posições é muito mais difícil do que tomar menos laços. Esses locais são próximos ao território continental do Irã, o que os torna vulneráveis a contra-ataques, mísseis, drones e artilharia. Para defender menos, os orças podem precisar expandir as operações em terra. Isso leva a um envolvimento mais profundo. Isso é conhecido como expansão da missão. Em tempos passados, viu-se expansão rápida em operações limitadas. O Vietnã é um exemplo clássico. Uma vez envolvido, a retirada se torna politicamente e psicologicamente difícil. As perdas tornam mais difícil recuar. Quarta parte. Por que essa guerra é tão complexa militarmente? O exército americano é extremamente capaz, mas é otimizado para um estilo específico de guerra, domínio rápido por meio do poder aéreo e ataques de precisão. O Irã, no entanto, passou anos se preparando para isso. Ele usa estratégias assimétricas, forças dispersas, sistemas subterrâneos, drones e redes regionais. Isso torna o confronto direto mais complicado. Motivos poderosos, como porta-aviões, devem operar com cuidado, devido às ameaças de mísseis modernos. Quinta parte. Qual é o caminho a seguir? Este conflito não é isolado. Ele se conecta a tensões globais da Ásia à Europa. Um grande desafio é a extensão excessiva, envolvido em várias regiões ao mesmo tempo. Uma possível solução de longo prazo poderia envolver a mudança do domínio para a cooperação. Envolver várias potências globais no diálogo, encontrar o equilíbrio e reduzir os gatilhos de conflito. Isso não significa fraqueza. Significa ajuste estratégico e um mundo em mudança. Então, recapitular. Esta guerra tem ímpeto e é difícil de parar. A negociação é complexa. A retirada tem consequências. A escalada traz riscos. E global, a dinâmica torna tudo mais interconectado. Os Estados Unidos enfrentam uma posição estratégica difícil e sem soluções fáceis. Mais do que saber o que acontece interessa como as potências globais se adaptam ao futuro. Você acha é possível encontrar uma saída ou esse conflito continuar anos como outros antes dele? Inscreva-se para obter análises geopolíticas mais aprofundadas, explicadas em inglês simples, e compartilhe suas ideias nos comentários, se ela. Adoraria ouvir sua perspectiva.